Fala galera Smart, começando aqui mais uma live e hoje é um assunto extremamente importante, porque quem quer entrar no mercado de leilões de imóveis tem que abandonar algumas crenças, né, que normalmente todas as pessoas têm, tá? E conosco não foi diferente. Então nós vamos falar um pouquinho sobre essas crenças que precisam ser abandonadas e vamos debater cada uma delas, né? Naturalmente, vocês vão ter aqui muito conteúdo, né? Porque a gente vai entrar em cada uma dessas crenças e por que ela não deve ser considerada aí na sua arrematação, no seu universo, na entrada no mundo dos leilões. Você deve desconsiderar essas crenças, porque elas vão atrapalhar o seu resultado. Antes de tudo, estou dando aqui bom dia para o Matheus, para o Rafael, para o Ricardo, para o Antônio Salles, Antônio Santos, desculpa. Já mete o dedo no aviãozinho, chame aquele familiar, amigo, qualquer pessoa que possa se interessar por esse conteúdo, porque você pode ter certeza que o leilão de imóvel pode transformar a vida dessas pessoas, assim como transformou a nossa, né? Então pode transformar a vida de pessoas, podem surgir novos parceiros, né? Parceiros de cotização, parceiros de capital, então isso certamente pode ter um impacto positivo aí, não só no seu negócio, né? Encontrando novos parceiros, mas também sendo um agente de mudança aí na vida das pessoas. Então, compartilhe a live, chama a pessoa para essa live vai ter muito conteúdo de valor, tenho certeza que vocês vão gostar bastante, tá bom? O Rafael está falando se quiser participar no final do vídeo, eu já posso deixar o convite aberto? Pode, aperta o maisinho que o convite, né, no final da live, a gente sempre faz isso, tá? Para quem está chegando aí agora, quem não conhece, sempre no final da live eu vou abrir aqui os convites, quem tiver interesse em participar, entrar aqui ao vivo comigo, hoje eu estou sozinho aqui, entrar comigo aqui e fazer uma pergunta, contar uma história, alguma experiência que teve com leilão de imóvel, é a oportunidade agora. Clica no maisinho que no final da live eu vou chamar aqui as pessoas para participarem. Então a galera tá entrando aí, Joselito, Ana, Francinaldo, sensacional, galera. Vamos compartilhando a live, dedo no aviãozinho, o Bruno tá entrando também, o Jerônimo. Fico muito feliz de tê-los conosco aqui. E tão cedo, né? Assim, eu acho que quem quer fazer a diferença mesmo, tá aqui 7h04 da manhã, conteúdo, nós vamos passar um conteúdo denso aqui, e eu tenho certeza que vocês vão começar o dia com a cabeça explodindo aqui, com as oportunidades que nós estamos lidando aqui com leilões de imóveis, né? Então, até conversando aqui agora com o Pedro e com o Pierre, que eu acordo cedo e costumo fazer a garimpagem de manhã também, né? Então, eu acordo antes, meu filho estava dormindo, eu acordei mais cedo, fiz a garimpagem aqui de alguns leilões. Nós estamos agora, exatamente nessa semana, a gente começou uma nova rodada de garimpagem, né? De leilões. Deixa eu ver aqui quantos leilões que a gente já tem cadastrados. Começamos no domingo, hoje é terça aqui, ó. Tem 38 leilões para essa e a outra semana. Provavelmente a gente não garimpa com muita distância, não. Porque depois a gente tem novas rodadas a cada 21 dias. Então, só para esse mês de setembro aqui, nesses 2 dias que a gente garimpou ontem, domingo e segunda, né? Comecei também a garimpar hoje cedo, já tem 38 leilões para a gente participar. Então, veja como é que é um universo de oportunidades, né? Muita oportunidade, mas para entrar nesse mercado e lucrar nesse mercado, você precisa abandonar algumas crenças. Estou vendo o Rogério aí entrando. Bom dia, Rogério. Andressa, Fábio, Giovene Gomes. Sensacional, galera. Muito legal. Mete o dedinho no aviãozinho, chama aí um parente, um amigo que pode ser parceiro seu no futuro aí nas arrematações, tá bom? Então vamos começando aqui. Terezinha, Gui, parabéns aí pela determinação, acordando cedo, e vamos que tem muito conteúdo aqui. E obrigado por nos prestigiar aqui nessa live, beleza? Então vamos começar. Eu listei aqui, é claro que tem outros mitos também, tá? Mas esses são os maiores. E o último, eu aposto que você, mesmo que já é experiente, quando entrou no mercado de leilões, passou por isso, se você ainda está entrando, engatinhando no mercado de leilões, você tem esse mito é com certeza. Talvez você não tenha os outros, talvez você não já tenha abandonado os outros, mas eu tenho certeza que o último é certo. Quando você entrou no mercado de leilões de imóveis, ou você ainda não entrou, você tem esse pensamento e você tem que abandonar esse pensamento, porque eu tinha, estou falando que era o meu maior mito. Tal do Pierre era diferente, Pierre já contou isso uma vez, que o maior mito dele, né, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, era a questão da desocupação, e aí o Rogério já colocou no gancho aí, ó, desocupando mais o imóvel de forma amigável. Então, perfeito, do Rogério, é isso aí, né? A gente sabe hoje que a desocupação, ela é um mito mesmo, né? As pessoas, quando começam, é natural você ter esse medo. Pierre, quando começou, tinha esse receio. Eu nunca tive tanto receio da desocupação. Meu maior mito era o último que eu vou falar aqui, mas aí vocês vão
chegando lá no final, eu vou comentar com vocês. Eu tenho certeza que vocês também sofrem com esse mito e tem que abandonar, porque só depois que abandona esse mito é que você consegue, de fato, destravar suas arrematações. Então, só deixando o recado de novo, quem quiser participar no final da live, clica na câmerazinha que eu vou chamar aqui para bater um papo comigo, fazer uma pergunta, contar uma história, enfim, para a gente deixar essa live cada vez, esse Smart Responde nosso, cada vez mais dinâmico, conteúdos dinâmicos, né? Conversando com as pessoas, contando histórias, eu acho que isso é muito legal, agrega muito para vocês. Então, o primeiro mito, preciso ser advogado? E aqui eu vou entrar, eu não vou só simplesmente falar que não precisa, eu vou entrar quando você precisa e quando você não precisa. E por que para quem quer arrematar para investimento vale mais a pena aprender do que contratar advogado? E isso, veja bem, vai depender da situação. Se você quer arrematar só um imóvel, não vejo por que você não contratar, não precisa ser advogado, pode ser um consultor, né? Mas não vejo por que talvez você aprender. Se você quer arrematar um imóvel só, claro, sai mais barato ainda, se você tiver determinação de aprender a arrematar esse imóvel, ainda vale a pena. Mas assim, o grande barato de aprender é poder replicar. Então vamos entrar nesse mito aqui e vamos detalhando ponto a ponto. Pronto, preciso ser advogado? Não, tá? Eu não sou advogado, o Pierre não é advogado, o Pedro não é advogado e a maioria da nossa comunidade não é advogado. Somos mais de 1000 mentorados, pouquíssimas pessoas, passar de 10 a 15% é advogado. O restante não é advogado e está aí lucrando no mercado de leilões de imóveis. Ah, Renan, mas tem muito conhecimento, tem algumas situações que precisa ter o conhecimento jurídico. Precisa, só que, veja, não é o conhecimento jurídico que você, vamos dizer assim, você precisa ter um vasto conhecimento jurídico. Você precisa saber fazer checagens específicas. Tá? Então aí a gente vai separar em 2 tipos de leilão. Então vamos primeiro para o leilão extrajudicial. O que eu preciso olhar no leilão extrajudicial? Além da questão de mercado, que é o maior risco, tá? Muita gente pergunta assim, qual que é o maior risco do leilão de imóvel? É anular o leilão? Não. Esse é um risco, mas você vai receber o dinheiro de volta. O maior risco do leilão de imóvel não é ter o leilão anulado. O maior risco é avaliar o imóvel incorretamente, fazer uma viabilidade mal feita, e isso sim pode gerar alguma perda para você. Por quê? Porque não tem para quem reclamar. A partir do momento que você comprou o imóvel, você achou que... eu arrematei por 300, achei que ele valia 500 mil. Aí você descobre que não, peraí, o mercado não está pagando 500 mil, está pagando só 400. 350. Você já ficou com a margem apertadinha, provavelmente você vai ficar no 0 a 0. Agora, veja, isso é uma questão mercadológica, tá? Isso não tem nada a ver com conhecimento jurídico, né? Olha lá, o Rogério já falou aí, eu formei matemática e remato. Advogado é o contrato quando existe a necessidade, já calculado os custos, que eu vou entrar aqui também. Então, sensacional, o Rogério já deu a palavra dele, o depoimento dele falando sobre tanto a formação dele quanto quando ele usa o advogado. Mas, enfim, voltando para a questão financeira. Então, esse é o maior risco, né? Você comprar um imóvel e achar que vale A e ele vale B. Agora, isso não é privativo de advogado e nem de corretor, né? Porque muita gente pensa, então eu preciso ser corretor para avaliar o imóvel. Não. A avaliação de imóvel, né, no grau que a gente usa aqui, é uma avaliação de mercado. Né? Ela não é uma avaliação técnica para produção de laudo, é uma avaliação de mercado. E aí sim, você vai se utilizar de informações de síndico, porteiro, corretor, N situações, N informações que você tem para construir a sua avaliação, tanto a avaliação de mercado quanto a liquidez do imóvel. Ponto. Então esse é o maior risco. Aí muita gente pergunta, mas eu preciso ser advogado. Veja, se nem é o maior risco, então já descarta a necessidade de ser advogado. E aí, eventualmente, você pode precisar, por exemplo, no leilão extrajudicial, né, que eu estava comentando aqui, de analisar um processo. Pode ser, por exemplo, que lá no edital tem lá a informação assim, tem um processo mutuário, né, o devedor fiduciante está discutindo esse processo com o banco, né, e está pedindo anulação. Você, arrematante, o que você vai aprender? Quando você aprende, e não basta ter habilidade de leitura, o que você vai fazer? Você vai digitar esse processo. Hoje a gente tem ferramentas, né, para poder, sem ser advogado, você conseguir baixar o processo, porque em regra, tem ainda essa reserva de mercado, né? Somente advogados podem baixar processo em TTO. Mas graças a Deus a tecnologia chegou aí para acabar com essa reserva, pelo amor de Deus, né? Então hoje você vai lá no processo rápido, digita o número do processo, baixa o processo integral, você vai pagar R$13 para baixar esse processo, né? E se você tiver, como na nossa comunidade a gente faz um rateio num plano melhor lá do processo rápido, que sai por R$2, você baixa esse processo, leia o processo. O que a pessoa alegou, e aí a gente já dá no checklist, olha, se a pessoa alegou isso, isso e isso, não tem risco. Se alegou isso, veja o processo. Aí você vai descer o processo,
vai ver as decisões que foram tomadas, a documentação que o banco juntou e, obviamente, você vai tomar a decisão ali com base no conhecimento que você adquiriu. Então não precisa ser advogado. Ah, Mariana, mas eu fico incomodado às vezes de ler o processo e tudo, às vezes o aprendizado dói mesmo, né? Você no início ali, talvez no primeiro momento ler um processo, você vai achar difícil, mas depois que você começar a fazer várias vezes, como a gente treina na comunidade, a gente treina isso. Isso é treinável. Tem coisas que elas não precisam ser totalmente compreendidas, elas precisam ser treinadas. Você não precisa compreender todos os ditames do Código de Processo Civil, enfim, de todas as leis que regem, da lei de alienação. Você precisa ter um entendimento do que de procedimentos devem ser feitos e treinar. À medida que você treina, tem habilidades que elas são treináveis, tá? Então, ou seja, você não precisa fazer uma faculdade de 5 anos, você precisa, claro, para ser advogado, sim, né? Obviamente, eu não estou dizendo aqui para atuação de advogado, estou dizendo aqui para conferência no processo para ver se se os passos foram seguidos corretamente. Então, treinável, né? Então, no leilão extrajudicial, muito tranquilo, não tem nem processo, eventualmente você vai precisar baixar um processo. Quando o devedor estiver discutindo com o banco alguma situação, você baixa o processo, leia, veja se tem alguma, vai ver na ordem das decisões e veja se tem alguma coisa desfavorável ou favorável ao banco e a documentação que foi juntada. Isso tudo é trabalhado no checklist, treinado, tá? Repetição, você aprende. Aí no leilão judicial já tem um processo, né? E aí ele é todo regido lá pelo Código de Processo Civil. Precisa ser advogado para analisar? Não precisa também. Você precisa treinar. Treinar o quê? A olhar intimações, né? Você vai chegar no momento, vai pegar o seguinte, olha, um ato de penhora, né, que gera o leilão judicial, que é a expropriação, ela começa basicamente na penhora. Então você tem a penhora, você vai achar termo de penhora. Quem foi o proprietário, as pessoas que estão elencadas lá no artigo 889 do CPC, né, que você baixa, vê o artigo 889, tem lá as pessoas que têm que ser notificadas no leilão. Elas foram intimadas? Aí vai ter lá as certidões de intimação, você vai verificar. Então, penhora, avaliação, leilão. Então ali você tem todas as pessoas no leilão, né? Na verdade o artigo 889 fala da notificação das datas do leilão. Você vai lá verificar se as pessoas foram intimadas. É um pouquinho mais complexo? Mas nada que não seja treinável, né? Então treinar é a chave do sucesso. Eventualmente, você pode precisar de um advogado. E aí eu não digo nem previamente, porque previamente você consegue treinar essa análise. Você pode precisar de um advogado, mas aí por uma outra questão. Porque o advogado ele tem uma coisa que se chama capacidade postulatória, que é a capacidade de postular em juízo, né? Então você, mesmo sabendo o que deve ser feito, alguns atos eles são privativos de advogados. Aí não tem jeito, porque aí você não é advogado, o ato é privativo de advogado, a lei falou assim, então não tem o que fazer. Então, vou citar exemplos. Você arrematou no leilão extrajudicial e tentou desocupar amigavelmente, que é 90% dos casos, a gente vai entrar na desocupação aqui. Você tentou desocupar amigavelmente, não conseguiu. Precisa entrar com ação de missão na posse. Residual, casos residuais, 5 a 10% dos casos. Mas precisa entrar com ação de missão na posse, a lei está aí para isso, né? Você vai entrar com ação de missão na posse, vai ter a posse do imóvel. Então entrei com ação de missão na posse. Eu posso entrar sem ser advogado? Não. Esse caso aí você vai precisar de contratar um advogado. Mas os advogados, né, essas ações, elas são até meio padronizadas, né? Então é até um custo baixo. Você coloca isso na planilha de viabilidade, como o Rogério falou, você coloca na planilha de viabilidade, já calcula o seu custo e já contrata um advogado. Inclusive, dentro da nossa comunidade, tem vários advogados que atuam nessa área de leilões de imóveis e a gente ainda tem um escritório parceiro para ajudar os nossos mentorados, que ele vai lá e entra em contato com o escritório parceiro, R$ 2.500 para entrar com a ação de missão na posse. Então, veja só, você tem no leilão extrajudicial ainda, tá? Alguma situação que você vai precisar e eventualmente você vai lá e contrata um advogado, não tem problema nenhum, o advogado é um grande parceiro, tá? Advogado, corretor, correspondente bancário, são grandes arquitetos, eventualmente você precisar fazer alguma reforma no imóvel, engenheiros precisam fazer alguma reforma no imóvel, então são grandes parceiros. Eu não estou aqui de nenhuma maneira desmerecendo, não, o advogado é um grande parceiro, só que existem momentos que você vai utilizar o advogado, assim como existe momentos que você vai utilizar o corretor, vai usar outros profissionais. Então é sabendo usar, agora aprender sempre é mais barato. Se é um conhecimento que foge, obviamente, muito da sua rotina, é melhor você pagar um profissional.
né? Agora, no caso do leilão, se você tem interesse em arrematar 1, 2, 3, 4 imóveis, se você não aprender, você vai ter um determinado custo em toda a arrematação que não é barato, né? Não é barato. Inclusive, eu falo mais. Os arrematantes da nossa comunidade, a maioria deles, sabem mais do que advogados não especialistas. Porque tem um problema também. Advogado é igual médico. Médico, você fala assim, eu tenho um médico pediatra. Aí você vai perguntar para ele alguma coisa de coração. Não tem como, o cara não é especialista naquilo, né? Ele é especialista, ele é pediatra, né? E aí, o advogado que, por exemplo, é especialista em trabalhista, ele não entende nada de leilão de imóvel, não adianta. Você vai chegar para ele e perguntar algumas coisas que ele não sabe. Eu falo isso com propriedade, as pessoas não sabem, advogados não sabem, a faculdade é muito generalista. A pessoa acaba se especializando depois. Então, quando você tem mentorados, treinados, que sabem, né? Vocês aqui também que estão na live, né? Mesmo que não sejam mentorados, estão aqui na live, estão aprendendo, estão participando de uma live como essa e consumindo os conteúdos da Smart, vai chegar um momento em que vocês vão conversar com um advogado não especialista e que vocês vão dar aula para ele, né? Então, assim, tem esse detalhe também, tem esse viés. Mesmo quando a gente precisa contratar um advogado, a gente vai no advogado especialista, tá? E a segunda situação que a gente precisa de um advogado é quando a gente arremata um imóvel judicial e você tem que fazer algumas petições ali pós-arrematação. Pedir carta de arrematação, pedir o bloqueio do produto da venda para poder não distribuir enquanto você não tiver a propriedade do imóvel. Pedir para intimar condomínio e IPTU para quitar as dívidas próprio terreno. São detalhezinhos aqui, eu não vou entrar muito na questão técnica, mas você precisa ali, posteriormente, a arrematação, juntar o ITBI, né, pago para poder expedir a carta de arrematação. São coisas que você vai precisar de um advogado. Da mesma forma, são situações mais simples, né? Então nós temos lá modelos de petição, você contrata um advogado para peticionar para você, tá? Então o mais importante de tudo nesse momento é você ter o conhecimento. E advogados você vai contratar quando for necessário. Profissionais, parceiros importantes, mas quando necessário, já que você está aqui buscando consistência. E quem busca consistência precisa ter esse cuidado de não controlar também o custo. Às vezes é mais barato você aprender do que ficar contratando um profissional, não arrematar nunca, né? Porque você vai pagar, cada advogado na análise, você vai pagar um valor alto. Aqui, ó, o Rogério até falou, advogado para iniciar da Smart Leilões por 2.500, já paga de longe a mentoria. Advogado comprometido, e só isso já é uma alavanca na arrematação. Os trigêmeos da arrematação são comprometidos. Show de bola. Obrigado, Rogério. O Rogério é sensacional, mentorado nosso lá, firme e forte, um dos grandes arrematadores da comunidade, hein? Segundo mito, tá? Então a questão do advogado, depois eu vou abrir aqui, quem tiver alguma dúvida sobre a questão do advogado, eu complemento, tá? Preciso ter muito dinheiro? Esse mito é fato, tá? Isso existe mesmo, as pessoas têm esse receio de que precisa ter muito dinheiro porque nós estamos falando de imóvel. E, além disso, tem um outro ponto, né? A gente é bombardeado na internet com influenciadores aí, financeiros que ficam falando que para que comprar imóvel, você pode comprar um fundo imobiliário por uma fração do valor, né? Essa é a grande... E ficam fazendo comparações esdrúxulas, né? Tipo assim, imóvel dá mais trabalho, imóvel você tem vacância, imóvel você tem que pagar impostos, ali você recebe imposto de renda, ali você recebe líquido, umas coisas assim. Ficam fazendo essas comparações. Agora, o que eles não falam, obviamente, cada um puxa, tá tentando puxar para o lado deles, mas eles não falam só meia-verdades, né? Eles não falam a verdade completa. E principalmente os leilões de imóveis. Eu não vou nem falar dos imóveis em geral, não. Vou trazer para os imóveis de leilão. Mas, vamos lá. Primeiro, fundo imobiliário. Eu já vou fazer esse comparativo, depois eu vou falar de como comprar sem dinheiro, tá? Mas primeiro eu vou só fazer esse comparativo com o fundo imobiliário, porque eu tenho certeza que vocês já foram bombardeados com alguma informação como essa. Então já tira essa crença. Não compare imóvel com fundo imobiliário. Isso é uma bobagem, tá? Principalmente imóvel de leilão. Isso é uma bobagem, tá? Não faça essa comparação. É melhor você ter os dois, mas não faça essa comparação de ou um ou outro. Isso não existe, tá? Imóvel de leilão, ele vai te propiciar coisas que fundo imobiliário não vai te propiciar. Primeiro, fundo imobiliário é um ativo financeiro, tá? Você não é um ativo real, é um ativo financeiro. Por mais que eles estejam lastreados com imóveis, é um ativo financeiro. Então, o que um ativo financeiro tem de característica? Ele oscila de valor, tá? Então, você tem liquidez alta? Você tem liquidez alta, mas em compensação, você não tem uma reserva de valor, vamos dizer assim, o que eu digo nos imóveis, uma baixa volatilidade, que você tem uma preservação do valor do seu patrimônio, tá? Então eles têm um ativo financeiro com alta volatilidade,
você não consegue comprar a fundos imobiliários pela metade do preço, com consistência. Você pode até comprar uma ou outra aí, que surgiu alguma coisa, mas dificilmente você vai conseguir fazer isso com consistência. Tá? É muito difícil fazer isso com ações, fundos imobiliários, por quê? Porque o mercado financeiro é o mercado mais visado do mundo. Né? Então todos os olhos, as atenções estão para o mercado financeiro. Por que você, como eu, um amador aqui dentro da internet, né, no mercado financeiro, acha que vai conseguir achar uma oportunidade que outras pessoas, os grandes conglomerados aí que estão buscando, não conseguiu visualizar? Você acha que é especial e que vai achar essa oportunidade que as outras pessoas não viram. Então esquece isso, né? Por que a gente acha oportunidade no mercado de leilões de imóveis? Porque tem um segredinho, porque envolve trabalho, inclusive, ele é muito pulverizado. O mercado financeiro ele é muito pulverizado. O mercado de imóveis, desculpa, ele é muito pulverizado. Então você tem imóveis em todas as regiões do país, cada um com mercado diferente, e é natural que os grandes conglomerados não consigam ter olhos para isso, até porque são imóveis que a gente diz estressados, né? São imóveis que demandam um desembaraço, demandam algumas situações que só o mercado, só as pessoas descentralizadamente, né, pulverizado, conseguem fazer isso. Então por isso que no mercado de leilões de imóveis tem oportunidade, no mercado financeiro não tem. Porque no mercado financeiro é padronizado, você está olhando ali e milhares de pessoas estão olhando ao mesmo tempo. Né? Então não se iluda que você vai encontrar a oportunidade de comprar fundos imobiliários pela metade do preço com consistência. Isso não existe. No mercado de imóveis existe. Né? Então eu estou falando aqui, ó, o Rogério está postando aqui, ó. Eu compro tudo em imóveis e ponto. Se eu liquidar hoje um imóvel pela metade do preço por emergência, já tem liquidez para um possível problema e ainda estou ganhando os outros. Sensacional, né? Então a gente sabe que o mercado de leilões de imóveis não tem como comparar com o mercado de fundo imobiliário. Aqui você cria dinheiro no mercado de leilões de imóveis. No mercado de fundo imobiliário, no máximo, você preserva seu capital. Né? Então você ali tem uma preservação pela inflação. É uma boa alternativa? Uma boa alternativa para você preservar seu capital. Agora não se iluda que você vai criar dinheiro no mercado de fundos imobiliários e no mercado de ações em geral, né? Então vamos ser sinceros, colocar os pingos nos is, não compare leilões de imóveis em geral, e nem leilões de imóveis com fundos imobiliários, que são um erro crasso, tá? E não entra nessa onda de, eu compro um imóvel, eu compro um fundo imobiliário. Isso não existe, tá? Essa comparação, ela não existe. Você está comprando aqui imóvel abaixo do valor de mercado, com baixa volatilidade, você consegue colocar esse imóvel no mercado ainda com desconto e vender rápido, você está criando dinheiro, tá? É diferente de você preservar o seu dinheiro com ativos financeiros, tá bom? E aí eu vou voltar para a questão, né? Eu fiz essa comparação aqui porque eu sei que vocês são bombardeados aí todo dia com essa comparação de imóveis e fundos imobiliários, né? O pessoal adora fazer essas coisas, mas na verdade eles só contam metade da história. O segundo ponto de comprar sem dinheiro é que, Renan, eu já entendi que é diferente e que talvez seja uma oportunidade aqui para mim comprar nos leilões de imóveis, que eu estou comprando abaixo do valor de mercado, baixa volatilidade, eu compro, vendo esse imóvel, eu estou criando dinheiro. Né? E o que todo mundo precisa para enriquecer não é preservar, é criar. Você precisa criar dinheiro. Você não enriquece preservando dinheiro, você enriquece criando dinheiro. É assim que se enriquece. Seja com trabalho, você cria dinheiro como? Com trabalho, ou você cria dinheiro com negócio. É assim que se cria dinheiro. O resto é preservar. Né? Eventualmente você pode ter um sucesso em um ou outro investimento que você buscou preservação, mas ganhou, mas o objetivo principal é preservar em ativos financeiros, ações, fundos imobiliários. Aqui nos leilões de imóveis, no seu trabalho, você está criando dinheiro. Né? Que dinheiro onde não tinha, você está criando. Né? Então, isso é o primeiro ponto que precisa ser colocado. Tá? Mas aí, como é que eu compro então sem capital ou com pouco capital? Os leilões de imóveis, né? E aí vou primeiro trazer aqui os bancos, que são os principais. Eles têm os bancos, por mais que eles façam empréstimos e recebam os imóveis em garantia, eles não têm, o interesse deles não é ficar com o imóvel, tá? O banco, o negócio dele, o core business dele não é ficar com o imóvel, é emprestar dinheiro, né? A atividade principal deles é emprestar dinheiro. Então, o que acontece às vezes? Então, quando eles recebem o imóvel de volta, porque alguém não pagou o financiamento, o que eles têm que fazer? Eles têm que colocar o imóvel abaixo do valor de mercado para que pessoas que estão dispostas a comprar o imóvel, desocupar, se ele estiver ocupado, registrar e revender, consigam liquidar essa operação. Então, na prática, o que os bancos fazem? Eles facilitam tudo. Né? Então eles falam, olha, eu vou te vender o imóvel abaixo do valor de mercado, e às vezes muito abaixo do valor de mercado, eu já vi desconto aqui na Caixa Econômica de 80%. Imóvel é 20% do valor de mercado. Nós arrematamos e eu vou falar do judicial, mas foi judicial, que estava 37% do valor de mercado. Então isso acontece, tá?
Então os bancos, eles têm interesse. Estou trazendo primeiro aqui a situação dos bancos. Eles têm interesse em vender esse imóvel o mais rápido possível e da melhor forma possível. Então o que eles fazem? Condições especiais. Caixa econômica, além desses 80% que eu disse, né, que vários imóveis aí entram com deságio de 80%, imóvel saindo pelo 20% do valor de mercado, você tem situações, condições especiais de pagamento. Por exemplo, a Caixa permite que você só dê de entrada 5%. Né? Então você pode utilizar o financiamento como forma de alavancagem, que a gente já explicou aqui, tem até um destaque aqui no nosso Instagram, você vai lá e clica em, se não me engano, tá financiamento, ou alavancagem, financiamento ou alavancagem. Clica lá que você vai entender por que a gente fala que a alavancagem é a melhor forma de você construir patrimônio nesse mercado. Mesmo tendo dinheiro para pagar à vista, se puder financiar, financie. Então eles financiam, os bancos em geral, com exceção da Caixa que financia 5%, né? Você precisa só dar 5% de entrada, permite que você compre imóvel com 20% de entrada, então você pode financiar 80%. Quando você quita, né, esse imóvel, você não precisa ter todo o dinheiro para quitar, você vai quitar com o dinheiro da venda, então você vendeu para alguém, alguém te paga a entrada, ou através de financiamento interveniente quitante, o banco que ele financiou quita aqui a dívida com o seu banco, então você não precisa ter todo o dinheiro para quitar esse imóvel, tá? Você vai ter operações ali na venda que vão viabilizar essa quitação, então você, com pouco dinheiro você consegue entrar, tá? Nós já compramos imóvel, eu até fiz um Reels aí de um imóvel que a gente encontrou no BIP a 2.900. Aí não precisa nem financiar, a Caixa nem financiava, porque era R$ 2.900 o imóvel. O valor integral, R$ 2.900 de imóvel. Já arrematamos imóvel aqui de R$ 80 mil, que a gente deu 4 mil de entrada, o imóvel valia 160 mil, vendemos o imóvel, quitação da mesma forma, com interveniente quitante. Então, são N situações para você entrar com pouco capital. Agora, se você ainda assim não tem todo capital, não tem nenhum capital, gente, eu estou falando aqui para vocês, mostrei para vocês, e a gente mostra aqui diariamente, grandes oportunidades no leilão de imóveis. Agora, imagina você não tem o capital, mas você sabe fazer. Você aprendeu, sabe arrematar imóvel em leilão, sabe analisar, né? Consegue fazer uma análise bem feita, usa aquela calculadora Smart, mostra um relatório bonitinho para o seu cliente, você pode apresentar isso para amigos, parentes, clientes, mostrando o seguinte, olha, tem muita gente aí perdendo dinheiro na Bolsa de Valores, em fundo imobiliário, em renda fixa. Ah, mas a renda fixa está 13%. Mas a inflação estava 11% aí até pouco tempo. Agora que teve 2 meses aí de deflação, mas estava 11%. Então o ganho real, mínimo, né? A pessoa estava ganhando o quê? 1%, 1,5%? Porque também tem o imposto de renda, né? Sobre o rendimento ali da renda fixa. Então você imagina, o ganho real baixo. E aí você chega para uma pessoa e fala o seguinte, olha, eu tenho uma oportunidade aqui para fazer 30% de rendimento líquido em 6 meses ou 1 ano, 40%, 50%. Você tem interesse? Quem não quer, né? Quem está perdendo dinheiro está doido para achar uma oportunidade de investir num lugar. Porque aí a gente tem que trazer também o leilão de imóvel, né? A situação do imóvel. Seguro, baixa volatilidade, você consegue saber a rentabilidade antes de comprar. Então veja só, quem não quer isso? Né? Se você tem um conhecimento, você pode apresentar essa oportunidade para pessoas que têm interesse nesse tipo de investimento. Então, veja, você não tem dinheiro nenhum, mas tem um conhecimento, você vai cobrar assessoria. E a assessoria de leilão de imóvel não é barata não, é de 5 a 10% do valor da arrematação. Mas o cliente paga feliz, porque o cara está comprando abaixo, metade do preço. Está comprando de 100 por 50. Você acha que ele vai ficar triste de pagar R$ 2.500 para você de assessoria? Não, né? O cara está comprando um imóvel que vale 100 por 50 mil e você está cobrando 5% de assessoria, R$ 2.500. Quem vai ficar triste de pagar é o tipo de serviço que você paga feliz, né? Que eu falei aqui no início. Não precisa ser advogado, você pode ser consultor, né? O advogado em geral ele é um consultor, né? Ou tem consultores não advogados também, né? E vocês estão aqui querendo aprender a fazer. Agora imagina o cara que não está aqui assistindo a live, não tem interesse em aprender, ele só quer pagar a consultoria. Vale a pena para ele? Pode valer, né? Ele pode ficar muito feliz com essa, se você for um consultor que apresenta boas oportunidades, vai ficar muito feliz. Então por isso que eu falo, se você quer fazer com consistência, seja para investimento, seja para criar uma nova profissão, vale a pena você aprender. Se você quer, às vezes tem pessoas que querem fazer um ou outro investimento esporádico, você pode ser o consultor deles, já que eles não vão ter essa motivação para aprender. Eles querem fazer uma só. Eles ou uma ou outra, ou quando aparecer, eles não têm esse interesse de fazer sequencialmente, né? Então, veja só, você pode prestar esse serviço cobrando 5% do valor da arrematação, isso vai te dar uma baita renda, mesmo sem você ter nenhum capital, tendo só o conhecimento. Mas aí é óbvio, você tem que fazer, colocar a cara, apresentar a oportunidade, a gente fornece tudo isso que vocês precisam e vocês vão criar renda, criar dinheiro através dos leilões de imóveis, tá? Então,
Ao terceiro ponto, aqui o terceiro mito, alguma dúvida em relação à questão do dinheiro? Coloque aí para mim no chat, para a gente avançar aqui na desocupação de imóveis. E lembrando que no último mito, eu tenho certeza que todos vocês têm esse mito. E isso impede muita gente de avançar nos leilões de imóveis, tá? Tem que abandonar esse mito o mais rápido possível, tá? Eu vou falar porque era um mito que eu tinha também. Nenhuma dúvida sobre dinheiro, então vamos lá. Sobre a questão do pouco capital. Desocupação de imóveis, tá? Então, esse eu tenho certeza que muita gente também tem esse mito, né? Mas como é que eu vou tirar a pessoa de lá? A pessoa está ocupando imóvel. O Rogério entrou aqui e já falou que fez mais uma desocupação amigável. Muita gente, pessoal, as pessoas em geral que deixam de pagar financiamentos, vou trazer aqui dos financiamentos, porque na justiça o juiz determina a posse do imóvel, acabou, não tem conversa, não tem choro nem vela. Mas no caso do leilão extrajudicial, que eu acredito que seja a maioria do receio de vocês, né, que é aquele leilão de banco, né, que a pessoa deixou de pagar o financiamento, a pessoa fica com medo, se eu arrematar eu nunca tiro a pessoa. Eu ouvi um vizinho, um amigo do vizinho do meu primo falou que nunca tirou a pessoa, né? Primeiro, né, acho que é importante falar isso, né, porque toda vez que eu já recebi, a maioria das vezes, não vou falar todas não, porque tem situações em que foi erro grosseiro de tratamento do ocupante, erro grosseiro de procedimento de não ter feito determinadas situações, mas a maioria das vezes, algumas situações, né, vamos separar em dois grupos. A maioria das vezes que eu recebo no direct foi falta de diligência prévia, tá? Erro na análise da situação do imóvel. E aí você, sabendo da situação do ocupante previamente, você traça um plano já, o que você vai fazer. E é simples, não é saber da ocupação, não quem que é, fulano de tal, qual que é a história dele não, é só saber. Ele ocupa ali por quê? Dependendo dessa situação, você já consegue traçar um plano ali, né, sabendo qual a situação de posse daquela pessoa que está no imóvel. Se é o próprio devedor, se não é, se é um invasor, se é um inquilino, você já sabe o que você vai fazer no pós-arrematação. E a outra parte das situações que a gente recebe, aí é mais erro posse. Que a pessoa normalmente, o que acontece? Ela arremata o imóvel ocupado. Ela simplesmente não faz nada. Ela recebe o imóvel ocupado, fica esperando a pessoa desocupar, depois entra com a ação de missão na posse, não sabe nem quem ocupa o imóvel, o processo para, e aí fica falando que não dá para desocupar imóvel que é fria. Porque você fez tudo errado. Você arrematou o imóvel, você não fez nem o básico ali dos procedimentos. Então é óbvio que isso vai dar errado. Tudo que você faz sem conhecimento na vida, isso não é leilão de imóvel, não. Qualquer coisa que você faz na vida sem conhecimento, a chance de dar rolo é muito grande. Né? Então, a primeira coisa que você tem que adquirir conhecimento. Desocupação, eu vou ser sincero para vocês, é uma conversa que dentro da nossa comunidade, por exemplo, tem mais de 1000 pessoas, é uma conversa, eu diria até café com leite. Né? As pessoas, assim, hoje, preocupação quase zero com desocupação. Né? Você faz previamente, já traçou o perfil, já faz a arrematação e depois já ingressa com... Primeiro faz a notificação extrajudicial, começa a negociação e desocupa o imóvel. 90% das vezes você não vai precisar nem de entrar com a ação de missão na posse. Então esse tipo de conversa é muito conversa de quem tem um mito ainda, que nunca arrematou imóvel. Ou que escutou o vizinho, do parente, do filho, do cachorro falar que não desocupou imóvel. Então isso aí não prospera, né? E a lei, gente, veja bem, um dos grandes objetivos, né, da lei de alienação fiduciária, seja do Código de Processo Civil, é garantir liquidez para o mercado. Então imagina só, agora vamos imaginar, pensa comigo, né? Um pensamento lógico aqui agora. Vocês acham que a lei protegeria o ocupante? Por exemplo, um cara que comprou um imóvel e não pagou o financiamento. O banco ele só consegue cobrar taxas de juros. A taxa de juros hoje de um financiamento é de 11%. Tá? Tem banco aí do Caixa Econômica 9%. A taxa Selic é 13%. Vocês acham que o banco consegue cobrar esse tipo de taxa por quê? Porque a lei protege o banco na hora de retomar o imóvel e garante ao arrematante que arrematar o imóvel a posse do imóvel, seja através de ação de missão na posse, principalmente através de ação de missão na posse. Então veja só, a lei ela foi criada para garantir o fluxo de capitais. Porque se não fosse assim, ninguém arremataria imóvel e o banco não emprestaria as taxas que ele empresta hoje. Ele cobraria 30% de juros. Por quê? Porque ele vai cobrar 11% ao ano. Sendo que, se a pessoa parar de pagar o financiamento, ele não vai conseguir retomar o imóvel, é só pensar. Não faz sentido nenhum. Faz sentido nenhum. É claro que a lei vai proteger o banco, no primeiro momento, para retomar o imóvel, porque ele emprestou um juro baixo, ele tem que ter a garantia de receber o dinheiro dele de volta. Seja através
da retomada do imóvel, seja através de um leilão, né, já que se for comprado num leilão em primeira e segunda praça, seja através da venda direta. Ele tem que conseguir reaver o capital, o arrematante tem que conseguir desocupar o imóvel, porque senão o sistema para. O banco não vai querer emprestar dinheiro, muitas famílias não terão a casa própria, porque um ou outro deixou de pagar e o banco não consegue retomar. Então, ou seja, o sistema ele é feito para proteger o fluxo de capitais, os empréstimos dos bancos, reduzir a taxa de juros para que mais pessoas possam comprar sua casa própria e garantir o arrematante após o imóvel, porque senão ninguém arremataria. Então é só pensar no sistema como um todo, vocês vão entender que isso é um mito. Né? Desocupação de imóveis é um dos maiores mitos, e o Pierre, ele diz que o primeiro mito que ele teve quando antes de entrar nos leilões de imóveis era basicamente a desocupação. Com pouco tempo, essa crença já caiu, esse mito já caiu, e hoje é uma discussão café com leite, eu digo, né? Dentro da comunidade. Hoje nem se discute essa questão de desocupação. Todo mundo sabe o que tem que fazer, tem um fluxo certinho, passo a passo que tem que fazer, todo mundo faz e todo mundo desocupa. Então isso não é um problema hoje para quem tem conhecimento. Quem não tem conhecimento às vezes se enrola ali com alguns procedimentos no pós-arrematação. O quarto ponto, imóveis em... só um detalhe. Renan, mas eu precisei entrar com ação de missão na posse. Tentei a desocupação amigável e não consegui. A lei de alienação fiduciária, ela não só permite que você entre com ação de missão na posse, não. Ela fala o seguinte, olha, que o juiz, ele vai liminarmente, ou seja, ele vai receber o processo e liminarmente ele já vai dar o prazo para a pessoa desocupar em 60 dias. Então a lei está protegendo ali todo o negócio jurídico, né? Ou seja, o fluxo de capitais do negócio. Então assim, a lei ela foi criada justamente para que o sistema funcione, porque se não fosse assim, o sistema não funcionaria. Então, muito importante esse ponto, desocupação de imóveis, esqueça isso, aniquile isso, tá? Isso trava a sua entrada no leilão de imóvel, que é um mercado extremamente lucrativo por uma bobagem, que é a questão da desocupação dos imóveis, tá? Aqui eu acho que são, né, assim, a gente já entrou aqui, advogado, não precisa ser advogado, né? Não precisa ter muito dinheiro, parem de comparar imóveis com fundo imobiliário, não tenha medo de imóvel desocupado, isso é procedimento, você sabendo o que fazer, você vai desocupar o imóvel, mas aqui a gente entra, eu acho que para mim, nos dois principais mitos, tá? Que impedem as pessoas que já se conscientizaram. Cara, esse negócio é bom mesmo, cara. Olha a quantidade de pessoas que fazem arrematações, que estão lucrando nesse mercado. Eu estou vendo o Fábio falando aqui que no extrajudicial não tem a figura do juiz. Não tem, no leilão. Mas se você precisar de entrar com a ação de missão na posse, aí é o juiz que vai despachar, né? Então vamos imaginar, você arrematou o imóvel, não conseguiu desocupar amigavelmente. Você precisa entrar com o quê? Com a ação de missão na posse. Aí é uma ação judicial. O juiz é que vai despachar a desocupação em 60 dias. Então, leilão extrajudicial, o leilão em si não tem juiz. Né? É um leilão extrajudicial, o próprio nome diz. Mas, se a desocupação ela for judicial, se precisar desocupar através de uma ação de missão na posse, quem vai despachar a desocupação é o juiz, né? julgando a ação. Então, esses dois mitos aqui, eles impedem as pessoas, normalmente as pessoas que já estão ali. Cara, esse negócio é legal, eu já vi aqui nos sites, eu já entrei nos sites Mega Leilões, Zu, que é um dos principais, só para dar uma olhada, já vi que tem imóvel abaixo do valor de mercado, mas eu não acho oportunidade. Aqui estão os dois maiores mitos, e o último é o que eu tenho, é o que eu tinha e que eu tive que abandonar para poder alavancar as minhas arrematações. Primeiro as pessoas têm medo de comprar imóveis em outros estados, ou longe da sua cidade mesmo. As pessoas normalmente, tá? E eu falo isso até porque quando a gente criou o nosso sisteminha de busca de leilões, algumas pessoas pediram pra gente para colocar o filtro, porque tem vários filtros, né? Pediram pra gente colocar o filtro de bairros. E eu falei, cara, mas por que a pessoa quer colocar um filtro de bairro? Né? Se, por exemplo, eu tô aqui em Belo Horizonte, por que eu vou colocar um filtro bairro que eu moro, no bairro que eu moro, para procurar imóvel? Não faz sentido nenhum. A cidade está aqui, a região metropolitana está aqui, o estado está aqui e o Brasil inteiro para você arrematar. Né? Eu até entendo que até sair da sua cidade demora um pouco, mas daí a arrematar no seu bairro, né? Por que as pessoas fazem isso? Mas é porque é uma crença. As pessoas querem arrematar somente em lugares que moram. Né? Ela quer arrematar ali, eu quero arrematar no meu bairro. Porque eu já conheço. Né? Só que isso é muito mais fácil e lucrativo você treinar a olhar imóveis em outros lugares do que restringir as suas oportunidades à sua cidade, ao seu bairro ou ao seu estado. Né? No estado até que eu entendo que a pessoa às vezes não demora um pouquinho para ela sair do estado. Depois ela entende que esse negócio de estado hoje não tem porquê. Hoje a gente conversou com o Daniel aqui,
Tem um destaque nosso lá, histórias. Depois olhem lá, o Daniel dos Estados Unidos arrematou 9 imóveis. Né? Então assim, hoje você faz tudo online. Né? Você procura, você acha o valor do imóvel online. Ligando com o telefone, com a internet, você faz tudo hoje, gente. Pelo amor de Deus. Mas eu entendo, tá? O Estado é um segundo level. Você vai fazer isso no segundo momento, segundo nível. Mas no bairro, né? Então isso me assustou. E eu vejo que isso é uma crença, né? As pessoas elas não querem sair da onde elas se sentem confortáveis, mas isso vai reduzir, o seu escopo de atuação. Você vai ter poucos imóveis para olhar e aí a pessoa fala, eu não estou conseguindo achar oportunidade. Ué, mas você está olhando só no seu bairro, né? Então é complicado, né? E o quinto, né? Deixa eu ver o Fábio aqui colocando crença porque até então não era para vender o imóvel, mas sim ficar com ele. Tá, tudo bem. O Fábio está dizendo que talvez essa crença surge porque a pessoa está pensando em comprar para moradia. É isso, Fábio? Coloca aí para mim no chat. Pode ser, mas aí se for para comprar para moradia, ela tem que comprar onde que ela mora mesmo, né? Aí ela quer onde o bairro que ela quer. Agora, se você quer comprar para investimento, não faz o menor sentido você comprar só no bairro que você está. Até porque aí vem a quinta crença, que é a crença que eu tinha quando comecei. Eu só olhava imóvel. Vamos ver quem adivinha. Eu quero ver quem adivinha. Qual a crença, que a primeira crença, né? Que a lei está muito interligada com isso. Com imóvel de outro estado, mas ainda tinha uma crença que para mim a maioria de vocês tem. Você tem certeza que isso impede você de achar oportunidade no leilão de imóvel. Eu falei isso na última live, mas vou repetir aqui. Para mim a maior crença dos leilões de imóveis. Não é desocupação, não é achar que tem que ter muito dinheiro, não é achar que é advogado, que precisa ser advogado. E nem essa questão do imóvel em outro estado. Porque antes disso vem uma primeira crença que para mim todos têm. Só olham imóveis que ele moraria. Essa para mim é disparado, tá? Então se você pegar uma pessoa que quer arrematar, estou aqui em Belo Horizonte, quer arrematar imóvel em Belo Horizonte, eu tenho certeza que ela vai abrir o site e vai só olhar imóveis, apartamento bonitinho que ela moraria para poder comprar imóvel, para poder fazer essa arrematação. Por que isso? Porque é natural, o seu cérebro está treinado para os seus vieses. Você é carregado, nós somos carregados de vieses, né? Então a gente vai levando esses vieses para a nossa vida, essas crenças para a nossa vida. Então é natural, a pessoa só olha e fala o seguinte, cara, esse apartamento, ó, que apartamento top, ó, esse apartamento aqui eu moraria. E muitas vezes imóveis feios, com padrão de acabamento menor, pior, está no local de liquidez que muita gente quer, você tem que olhar o mercado consumidor. Se as pessoas que poderiam se interessar naquele imóvel, se você vai conseguir ter liquidez naquele imóvel. Então, às vezes você compra um imóvel feio, mas que muita gente quer. Né? Então, é isso, quando você pensa em investimento, você tem que tirar seus óculos e colocar os óculos do mercado. Né? Então, muitos imóveis que eles são feios, eles têm liquidez e o mercado gosta desse tipo de imóvel. Né? Então, por exemplo, a gente vendeu, já contamos aqui para vocês, vendemos um imóvel mês passado, que é um imóvel feio. É um imóvel feio. É uma região afastada aqui de Belo Horizonte, que era uma casa, 3 barracões e uma loja. Era um tuado de casa lá. A gente comprou o terreno, só o terreno valia 300 mil. A gente comprou por 169, as casas todas irregulares, mas era um imóvel que faz renda de 4 mil por mês. Com aluguel, porque tem 3 barracões, 2 casas, na verdade. 2 casas, 3 barracões e uma loja. Só de aluguel, esse imóvel, ele faz 4 mil por mês. Então tem gente interessada lá. Eu não vou morar naquele imóvel, mas tem gente interessada lá, que comprou o imóvel e pagou 330 mil na nossa mão. Tá? Então, veja, o imóvel que a gente pagou 169 mil, ele vale, só o terreno valia 300, o cara ofereceu 330, ele estava irregular, a gente vendeu. Para nós é melhor botar o dinheiro na mão e partir para outro investimento. Mas veja, é um imóvel que a gente arrematou pelo lance mínimo. Ninguém quer. Ah, mas não quero porque é um imóvel. Tirar esse óculos é mais difícil mesmo, eu entendo. Né? As pessoas, às vezes, você procura, né? A régua que você tem é aquilo que você já conhece, aquilo que você já experimentou. Né? E às vezes tirar esses óculos é bem complicado. A Érica está falando aqui, os imóveis mais simples, populares, são mais difíceis de ocupar? Aqueles prédios que não tem portaria? Não, né? Acho que isso não tem ligação, se o imóvel é popular é mais difícil de ocupar ou não, tá? O que acontece às vezes é que talvez se a pessoa não tenha o conhecimento do que ela assinou, ela é muito mais facilmente aliciada por algum advogado que quer tumultuar.
né? Então o que acontece às vezes? Por isso que a gente manda notificação extrajudicial. A pessoa, ela deixou de pagar o financiamento e, gente, financiamento é o seguinte, o imóvel não é seu, o imóvel é do banco, tá? Ponto, esquece, tá? Você comprou o imóvel, aí o cara paga a entrada lá de 20% e acha que o imóvel é dele. O imóvel não é dele, ele só vai ter a propriedade plena do imóvel quando ele terminar de pagar o financiamento. Até lá o imóvel é do banco, ponto. Só que as pessoas não sabem isso. Infelizmente a educação financeira é muito rasa aqui no Brasil. As pessoas compram e estão achando que estão comprando por casa própria, né? Ah, o imóvel é meu. Aí para de pagar, vai lá na notificação e... Ah, não, o imóvel é meu. Então o que a gente faz? O primeiro ato no leilão extrajudicial é justamente notificar a pessoa. Olha, eu arrematei esse imóvel não é seu, tá? É do banco, o banco levou a leilão, eu arrematei. E se você continuar nesse imóvel, ocupando esse imóvel de forma injusta, além de eu entrar com a ação de missão na posse, você tem que pagar a sucumbência para o meu advogado, porque tem isso, tá? Quando você entra com a ação de missão na posse ou qualquer ação, a parte vencida, ela tem que pagar a sucumbência para a parte vencedora. Então, além de ter que pagar a sucumbência, você vai pagar 1%, que a lei de alienação fiduciária fala isso, 1% ao mês sobre o valor do imóvel a título de taxa de ocupação. Então essa conta vai sair cara. Então às vezes a pessoa não tem esse conhecimento, né? E por isso que eu falo, isso não tem nada a ver com popular ou não. Tem a ver com a pessoa que está lá ocupando e em geral não tem esse conhecimento. E aí um advogado chega no ouvido dela e fala o seguinte, aqui, vou entrar com ação, você não vai sair desse imóvel não. Mentira! Isso é mentira! Aí a pessoa vai lá, coloca 5 mil na mão do advogado, o advogado tenta tumultuar alegando dignidade da pessoa humana, qualquer coisa no processo e vai perder. E aí a conta vai sair cara. Então eu já aviso antes, eu já mando a notificação extrajudicial e falo assim, olha, é isso e é isso. Que aí na hora que o advogado vir falar com ele, ele vai apresentar a notificação, fica até difícil para o advogado. Vai mentir? O advogado vai falar o quê com a pessoa? Não, que essa notificação é mentira. A lei é mentira. Não tem como, né? Então o primeiro passo para desocupar é instruir. Não é ir por um embate, é instruir. Você tem que primeiro trazer a pessoa da ignorância para o conhecimento. Ela não pode achar que aquele imóvel é dela, porque não é. Então a primeira coisa que ela tem que fazer é o seguinte, trazer ela da ignorância para o conhecimento. Quando você traz ela da ignorância para o conhecimento, fica mais difícil de um advogado maldoso aliciar ela, prometendo coisas que não são verdade, tá? Então esse é o primeiro ponto, por isso que a desocupação, ela é, eu digo café com leite, né? O Fábio perguntou aqui, Renan, para quem está começando nesse mundo dos leilões, com pouco capital, o grande temor não é nem rematar, mas sim a demora para conseguir vender e poder alavancar. Aí, por isso que eu falei, né? A primeira coisa que a gente tem que preocupar, que muita gente preocupa com a questão jurídica, com isso. Não, a primeira coisa que tem que preocupar é o seguinte, esse imóvel vale quanto e qual que é a liquidez dele? Ponto. Você está fazendo um investimento, né? Então, veja só, nós temos que tratar esse investimento não como uma tese jurídica, que muita gente trata. O pessoal fica discutindo coisas jurídicas em arrematação, que são importantes, a gente discute, a gente traz aqui vários pontos para vocês, ensinamos a nossa mentoria, tudo vocês precisam saber da parte jurídica. Mas isso a gente sempre fala. E isso é o menos importante. O mais importante é você estar investindo o seu dinheiro, você tem que saber calcular qual que é o seu retorno sobre o investimento, em quanto tempo, qual que é a sua taxa mensalizada. Esse imóvel, ele tem liquidez? As pessoas querem comprar esse imóvel tem mercado? Se ele tem mercado, a qual valor? Né? Então isso é o mais importante. É claro que, e aí eu vou trazendo para vocês informações. Quando você compra um imóvel abaixo do valor do mercado, 50% abaixo do valor do mercado, você tem uma condição que nenhum outro imóvel tem, que é de colocar ele também abaixo do valor de mercado. Então isso te dá uma margem de segurança muito grande. Tem um imóvel ali, vai lá no nosso Instagram, o primeiro imóvel que está fixado lá, o imóvel em Recife, que a gente rematou com 2 mentorados. Que a gente rematou esse imóvel por 400 mil e o imóvel vale 950 mil. E aí, na verdade ele vai ter mais. Tem anúncio lá de 1.200.000, mas a gente já falou assim, olha, esse imóvel vai sair 950 mil. Coloquei o imóvel à venda. Não teve muita procura, algumas pessoas foram lá, não procuraram. Olha só para você ver a margem que eu tenho. Eu comprei por 400. Eu posso vender ele a 900, 870, 850, me dá muito lucro. Então, você tendo a condição de colocar o imóvel muito abaixo do valor de mercado, vai te dar uma liquidez muito grande. Então, você sabendo fazer isso, não tem, assim, o risco de você encalhar com o imóvel é muito pequeno. Porque você está colocando um imóvel com liquidez abaixo do valor de mercado.
Quem não quer comprar, vem cá, quem não quer comprar, eu comprei a 400, vou vender 900. Agora, o cara que comprou 900, ele está vendo os anúncios no prédio a 1.200.000. Quem não quer comprar um imóvel assim? Olha, eu estou vendo a 1.200.000, estou interessado nesse imóvel, como que eu... né? Olha que interessante essa oferta 900 mil. Então, isso já te dá um mar de oportunidades. O Moraes, como conciliar uma reforma quando você remata o imóvel em outro estado? Aí é o poder da comunidade. Na verdade, assim, você pode fazer até sozinho, você pode ter profissionais, ligar, procurar profissionais, mas assim, a gente sabe que reforma é um negócio que funciona muito bem por indicação, né? E aí, por isso que a gente tem dentro da comunidade indicações no Brasil inteiro para poder fazer isso. Mas basicamente hoje, você também tem plataformas para contratar profissionais. Gente. Então assim, hoje você tem... Você pode entrar em contato até com corretores da região que podem te indicar pessoas, tá? Para poder tocar essa obra. Em geral, a arrematação ela envolve obras pequenas, né? Não envolve obras grandes. Então, deixa eu só tirar aqui minha tomada aqui. Tomada do computador. Você não envolve obras grandes, né? Então isso acaba facilitando a sua reforma ali em outro estado. Mas, se mesmo assim precisar, você tem contato, você pode procurar contatos com profissionais da região. E dentro da nossa comunidade, os mentorados aqui sabem, a gente tem contatos no Brasil inteiro, tem mentorados no Brasil inteiro que te auxiliam, te ajudam, te indicam. Então isso facilita muito na hora de fazer a reforma. Mas eu não me preocuparia muito com isso não. Porque a maioria dos imóveis você não vai precisar de reforma grande, você vai precisar só de uma pintura, algo. Mas, por exemplo, esse de Recife, a gente precisou de uma pintura. Então vai lá para você ver, a gente pintou ele. Como é que a gente fez? O corretor que estava cuidando do imóvel para a gente já ligou, arrematou, já ligou para o corretor, ele já indicou um pintor que foi lá e pintou o imóvel, mandou um videozinho para a gente, tá ok, a gente pagou, tudo ok. Nem pisei lá em Recife para olhar esse imóvel, nem conheço o imóvel pessoalmente. Só conhecemos, né, pelas análises que a gente fez e pelo vídeo que ele mandou. Então, isso não é um dos maiores problemas, não, tá bom? Vamos abrir aqui para alguém entrar? O Rafael já tinha pedido desde o início. Deixa eu abrir aqui para o Rafael. Fala, Rafael, beleza, cara? Beleza, cara? Tranquilo. O que você manda, cara? Prazer em falar contigo. Prazer meu. Cara, na verdade, eu queria tirar algumas dúvidas Sim. em relação ao leilão de imóveis, né? Tanto extra quanto a parte do judicial mesmo. Uhum. A primeira é que eu conversei com um contador esses dias e ele me informou que cada pessoa teria direito apenas a arrematar 2 imóveis a cada 5 anos. Isso, a legislação. Não, eu tentei isso achar não existe. informação na internet e não consegui achar nada que... Não, isso não existe. Ele pode estar falando de duas coisas diferentes. Ou ele pode estar falando que, caso você arremate muitos imóveis, você teria... Porque a Receita ela pode se utilizar, pode falar que você está fazendo atividade de comércio e equiparar você como pessoa jurídica. Mas isso, para você ter ideia, nós temos mais de 1.000 mentorados que arrematam, nós mesmos arrematamos dezenas de imóveis, e mentorados que arrematam, tem mentorados que arrematam mais que a gente. Tem um mentorado que arrematou 60 imóveis no ano passado. Então, ele arremata tudo com pessoa física. Ah, mas tem um risco da Receita equiparar com pessoa jurídica. Não, tem um risco. Mas vamos ser sinceros, isso nunca aconteceu na prática, isso é só teoria. Assim, na prática, dentro da nossa comunidade. Nunca vi ninguém sofrer com isso. E outra coisa, eu acredito que os auditores da Receita têm coisa mais importante, preocupado, que ficar tentando equiparar pessoa física com pessoa jurídica. Então, sendo bem sincero, é um mito, tá? Isso é coisa teoria, o pessoal achou uma vez na internet falando sobre isso, porque antigamente realmente tinha uma instrução da Receita que falava em 4 imóveis por ano. Não era nem 2 a cada 5 anos. 4 imóveis por ano. Então, mas isso é mito. Hoje não tem nem numeração mais, é se alguém abrir uma fiscalização, poder equiparar você. Agora, antes de 10 imóveis por ano, eu nem me preocuparia com isso. Você precisa ser bem sincero, eu nem me preocuparia com isso. A outra coisa que ele pode estar falando, eu estou tentando adivinhar o que ele está falando, porque isso que ele falou não existe. Mas ele pode estar falando da questão da isenção. Porque realmente, isso é isenção de imposto. Se você está pagando imposto, não tem erro, não. Falando, se você precisar de... eu quero... A questão dele era mais o imposto mesmo. Ele falou que eu quero seria possível com pessoa física. Não tem nada disso. Não, excelente. Não tem nada disso. Nada. Você pode pagar o imposto tranquilamente. A questão da isenção é que, eventualmente, se você quer usufruir da isenção, e principalmente tem uma isenção que você pode reaplicar o produto da venda de imóveis, da venda de imóveis residenciais na compra de outros imóveis residenciais, você fica isento. Mas você pode usar essa isenção a cada 5 anos. Então eu imagino que, como ele falou esse negócio de 5 anos, eu imagino que ele esteja falando alguma coisa nesse sentido, tá? Da isenção. Não seria da questão da equiparação da pessoa jurídica, tá?
Então, ele pode ter entrado nessas duas linhas, mas toda a informação dele está equivocada, tá bom? Beleza, obrigado. Eu queria tirar outras duas dúvidas também, Sim. mais rápidas. A primeira seria em relação à data do leilão. Quando você entra no leiloeiro, lá fala qual que seria a data da primeira praça e da segunda praça. Essa data e hora que eles colocam lá é a data e hora do encerramento do leilão? Data da primeira praça, data da segunda praça, em geral é a data do encerramento. Em geral é a data do encerramento. É porque tem alguns leilões que eles colocam data de início e data de encerramento. Os que não colocam só a data do leilão, é porque é a data de encerramento. Entendi. É porque às vezes acontece também o seguinte, por exemplo, vou citar aqui um exemplo do Mega Leilões, que é um leiloeiro grande para vocês entenderem. Às vezes ele coloca lá, leilão tem início às 10 horas. Mas aí tem um auditório, por exemplo, hoje às 10 horas, aí tem um auditório. Na hora que você clica no auditório, os leilões eles não se encerram todos às 10 horas. É 10 e 1, 10 e 2, 10 e 3, 10 e 4, mas assim, na hora que você entra no auditório você consegue ver a informação. No edital vem a data, tipo assim, 10 horas você entra no auditório que seu leilão pode estar se encerrando. Então ele coloca normalmente a data que vai ter ali o começo dos encerramentos dos leilões, entendeu? Entendi. Mas fica atento, a data que tá, se ele não colocar a data de início e data de encerramento, aquela data que ele fixar é a data de encerramento. Entendi. Quando você participa de um leilão e você coloca lance automático, esse lance automático, por exemplo, eu coloquei lá, setei um lance máximo ali. Se o cara for dar lance, eu sempre ganho dele na hora? Ou tem um tempo de Não é na hora, né? Porque toda vez os editais, eles preveem, vamos dizer assim, como é que eu vou usar essa palavra? Mas um tempo para reproposta, né? Para a pessoa te superar. Então, por exemplo, você colocou um tempo automático. Aí a pessoa você colocou 300 mil. Aí tá lá no 290, a pessoa deu 291. Automaticamente você vai colocar, o seu sistema vai colocar 392 e vai abrir um tempo para a pessoa cobrir seu lance. Entendi. Então não é que tipo assim, você deu e ganhou, não. Ah, tá faltando 2 segundos, aí foi no lance automático. Não, abre um tempinho para ele olhar e cumprir o seu lance, né? Então, Excelente. o lance automático ele só garante que assim, você não precisa preocupar que ele vai cobrir o lance do cara. Mas na hora que você cobrir, ele vai abrir um tempinho para a pessoa também cobrir o seu lance. Entendeu? Entendi. Tá. A minha última dúvida, então, seria em relação ao parcelamento. Nos editais, eu li o edital do Saraiva, por exemplo, geralmente em relação ao parcelamento é a mesma coisa. Ele fala que você pode, que o leilão é à vista, mas se não tiver nenhuma proposta, você poderia parcelar por 25% de entrada, 30 vezes ou 24 vezes. A minha dúvida se eu tenho um lance à vista, por exemplo, de 100 mil, e alguém manda um lance passado de 150, o lance à vista de 100 mil ganha de 150 parcelado? Ganha. O lance à vista prevalece mesmo que ele seja menor, exceto nos leilões da Justiça do Trabalho. Nos leilões da Justiça do Trabalho, há um entendimento, algumas varas do trabalho entendem que a CLT não recepcionou o artigo que fala, como a CLT é uma legislação específica, né, e o CPC é uma legislação geral que fala que o lance à vista prevalece sobre o lance parcelado, na CLT eles entendem que, olha, aqui não, aqui prevalece sempre o maior lance, independente da forma de pagamento. Então, se for um leilão trabalhista, você pode se deparar com um lance parcelado ganhando de uma vista. Agora, nos demais leilões, o lance à vista vai ganhar. Mesmo se o edital fala isso? Fala que o à vista é prioritário? Num trabalhista, por exemplo? Não, se falar o edital, aí foi porque o entendimento da vara é que o à vista é prioritário. Eu tô falando assim, tem varas que entendem que o lance parcelado ou o lance à vista, eles não têm hierarquia entre eles. Então, quem der o maior lance vai ganhar. Mas aí você tem que ler o edital. Porque isso não é entendimento uniforme. Não é toda vara do trabalho que entende assim. Tem umas que entendem assim, tem outras que não. Você tem que ler o edital daquela regra do leilão trabalhista e entender se naquele caso o leilão à vista ele tem prevalência ou não, ou vai ser quem te der o maior lance dependendo da forma de pagamento. Entendi. Não, cara, obrigado. Entendeu? Show de bola. Obrigado pela participação, viu? Volte sempre aí, Rafael. Esse quinto nós fazemos live aqui. Sempre que quiser tirar dúvida, entra aí. Beleza? Perfeito. Obrigadão. Um abração, cara. Um abraço. Abraço. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. O Cássio tá pedindo para entrar também. Fechar com o Cássio aqui. Vê se o Cássio entra aí. Show de bola, galera. Muito bom. 1 hora de live aqui. Conteúdo de valor para vocês. Vocês viram que eu entrei em cada mito, né? Cada crença aí a gente foi entrando ponto a ponto para poder abarcar, trazer um conhecimento de valor aqui para vocês e não simplesmente falar que
Ser advogado é mito, ser não sei o que é mito, ter dinheiro é mito. Não, eu entrei em cada ponto aqui e mostrei por que, que aquilo é um mito e por que, que vocês deveriam abandonar esse mito para entrar no mercado de leilões de imóveis. Ó, acho que o Cássio não entrou. Deixa eu ver se a Meire vai entrar aqui. Se a Meire não entrar, a gente encerra a live aqui com vocês, beleza? Vamos ver se a Meire vai entrar. E, galera, compartilha essa live, compartilha aí com um amigo, com um familiar. Eu tenho certeza que vocês vão ajudar eles. A live vai ficar gravada aqui. Então, por tempo indeterminado, por enquanto, daqui a pouco nós vamos começar a tirar essas lives. Então, aproveitem o conteúdo, encaminhem para amigos, familiares, para que vocês possam ser agente de mudança na vida de alguém. Então, beleza. E aí, Meire, beleza? Oi, Renan, bom dia. Obrigada aí por estar disponível aí para gente, tá? Tá bom. Prazer. Renan, eu tenho uma dúvida aqui que é um edital, um leilão que vai acontecer, na verdade, hoje. E eu estava querendo participar desse leilão, que é uma casa. Só que essa casa ela tem um processo. Esse processo que o mutuário levou contra a Caixa Econômica é para tentar anular o leilão. Ele já vem desde 2021. E o último passo que foi dado lá é que ele foi levado para ser julgado, né? Aí minha dúvida é o seguinte: quando tem um caso desse, vamos supor, eu corro o risco de entrar, arrematar o imóvel, e mesmo depois de já passado para o meu nome, aí o juiz vai e dá um favorável para o arrematante e anula tudo? Primeira coisa, você tem que ler o processo, né? A gente sempre fala isso, né? O arrematante, é claro que assim, você poderia arrematar, transferir para o seu nome e correr esse risco de ser anulado depois. Mas você não vai fazer isso. O que você vai fazer? Você vai baixar o processo. O que ele está alegando nesse processo? O processo não tem esclarecimentos assim sobre o que ele está alegando. A única informação que tem no processo é Mas que tem a ele. petição dele. A petição inicial dele, ele não nega o que ele tá pedindo. Então você tem que baixar o inteiro teor do processo, não é as decisões do site público, não. Você tem as decisões lá no site, que você entra lá e fica baixando as decisões do juiz, mas às vezes essas decisões elas não trazem informação completa. Vai lá no processo rápido, digita o número do processo e baixa esse processo. Você vai ler a petição inicial. Um processo ele começa sempre com petição inicial, né? Então você vai entrar com a petição, vai ler a petição inicial e entender o que ele está alegando. Ele está alegando o quê? Juros abusivos ou situações contratuais ou não? Ele está alegando que houve nulidade nas intimações. Porque essa questão da nulidade é a única coisa que pode resultar num cancelamento de leilão. A primeira coisa, tem que entender o que ele está analisando, o que ele está questionando. Partindo do que ele questionou, você vai correr o processo, o olho no processo, vai ver. O banco, vamos supor que ele contestou as intimações do leilão. Isso pode gerar uma nulidade. Você vai abrir o processo e vai ver. O banco juntou as provas de notificação? O banco realmente notificou ou não? Porque se o banco não tiver notificado, aí há um risco real de anular. Então aí você vai ter que analisar se vale a pena você ir para arrematação ou não. Agora, vamos imaginar que você arrematou e anulou. Anulou. O que acontece? Existe uma coisa que se chama direito de evicção, que é o direito o direito de evicção, nesse caso específico, quando vem uma sentença que devolve a propriedade para um terceiro. Então, esse caso específico, se anular, você vai receber o dinheiro todo de volta. Você tem que ler o que o banco prevê sobre direito de evicção, o que está escrito no edital, e avaliar as alegações, as provas que foram juntadas e o direito de evicção. E ver se faz sentido para você investir ou não nesse imóvel, entendeu? Sim. No edital, sim, a Caixa Econômica ela recai sobre ela. Caso Isso. o direito de admissão, está lá bem claro no edital. Que eu baixei o edital lá pelo site do Sejus e lá eu não sei se é diferente do processo rápido, porque eu nunca usei. Então, lá no Sejus, eles não têm assim, especificado cada detalhe, sabe? Só vão colocando passo a passo de cada coisa que vai acontecendo ao longo do processo. A única informação que tem lá é que foi um processo para tentar suspender ou modificar o leilão, entendeu? Não tem exatamente claro isso. Então, eu vou tentar. Isso, você tem que baixar o inteiro teor. É porque lá no Sejus você deve estar olhando só as partes do processo, só os andamentos. Você tem que baixar o inteiro teor, o processo mesmo. Você vai baixar o inteiro teor do processo e lá no processo, todo o processo, ele começa com a petição. Alguém tem que pedir alguma coisa. O judiciário ele só age por provocação. Então alguém tem que ter pedido alguma coisa para o juiz para começar um processo. Então você tem que ler a petição inicial lá do mutuário, o que ele está alegando? Por que ele está querendo que esse leilão seja cancelado? Ele tem um motivo. Aí você tem que ler essa petição inicial e a partir dessa petição inicial que você vai traçar seu plano, se vai arrematar ou não, entendeu? Tá certo. Renan, agradeço, Beleza? viu, aí pela instrução.
Por nada, por nada. Disponha. Deixa eu fechar aqui, deixa eu ver quem está aqui mais perguntando. Queria saber se a área não verbada por conta do rematante se atrapalha na documentação e se for financiado. Galera, eu não vou nem responder essa aqui não, porque eu tenho uma novidade para vocês. Amanhã nós vamos fazer uma live com o Jiraya da regularização, não sei se vocês conhecem ele, é até famoso aí no Instagram, fala sobre regularização de edificação. E nós vamos fazer uma live amanhã às 18 horas com ele. Queria convidar todos vocês, porque imóvel irregular, muita gente não quer comprar, mas é oportunidade. Muitas vezes é simples de regularizar, você regulariza o imóvel e consegue obter alta lucratividade. Então amanhã às 18 horas, já quero deixar um convite para vocês, espero que todos vocês estejam lá, porque vai ser um conteúdo que pode mudar seu jogo. São coisas que você faz, arrematações que você faz que ninguém quer, mas que você tem um conhecimento e consegue lucrar bastante. E é lucrar muito, eu estou falando de 50%, 60%, 70% líquido de resultado em 6 meses, 8 meses, fazendo arrematações lucrativas, tá bom? Então, assim, atrapalha, tá? Se for totalmente não averbado, você pode ter problema, sim, na hora de vender financiado, beleza? E é isso, galera. Agradeço demais a participação de todo mundo e amanhã vejo vocês às 18 horas na live com o Gabriel, que é o Jiraya da regularização, que vai falar sobre a regularização de edificação. Aí ele está perguntando se todo mundo consegue baixar o processo inteiro. Não, é só advogado, mas o processo rápido você consegue, porque é um aplicativo que vai lá e baixa para você. Então não precisa ser advogado mais, você vai lá no processo rápido e baixa. Agora, quer baixar direto, não sai do tribunal, aí tem que ser advogado, tem que ter um token do advogado para baixar, beleza? Mas com o processo rápido está resolvido. Você vai lá no processo rápido e baixa. O processo mesmo vai ser advogado, porque eles vão baixar para você, beleza? Normalmente é R$13, se você tiver num plano como a gente tem na comunidade, a gente paga R$2 para cada processo. Um abraço para vocês, galera, obrigado pela participação, vamos que vamos. 18 horas amanhã, live com o Jiraya da regularização, beleza? Forte abraço.